Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Quando sempre me perguntam, o que é igreja, pastor? Eu não consigo ver outra imagem que não seja família. E vou te explicar isso nessa noite. Abra sua Bíblia, Mateus 6, versos de 9 a 13. E hoje eu explico, porque sempre digo que igreja para mim é família. Acho que essa mensagem servirá para eu e você entendermos a visão de Deus para as nossas vidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem assim. Podemos fazer juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo Deus, eterno Pai, lida a tua palavra, agora vamos proclamá-la. Nós te louvamos já, ó Deus, por este culto em que já estamos edificados, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que agora o Senhor nos conduzirá a compreendermos mais do teu bom propósito para as nossas vidas e para as nossas famílias. Por isso eu rogo a Deus que o Senhor nos dê a tua direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus então começa a ensinar os seus discípulos e a primeira expressão que ele usa para ensinar seus discípulos a orar é Pai Nosso. Pai Nosso. E aqui para mim então traz uma clara evidência de que o que Deus deseja ter um relacionamento conosco, é um relacionamento filial, é um relacionamento paternal. E por isso, então, ele diz que somos chamados, e a leitura da abertura do culto nos diz, então, que ao aceitarmos Cristo Jesus, ao recebermos Cristo Jesus, ao reconhecermos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele nos torna e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, aí nós temos uma clara evidência de que o que Deus deseja ter de relacionamento comigo e com você, é esse relacionamento familiar. E o relacionamento que nós precisamos desenvolver uns com os outros, é um relacionamento familiar. E sempre quando me perguntam qual a imagem de igreja, igreja para mim não é um empreendimento. Igreja para mim não é um prédio. Igreja para mim é uma reunião de irmãos. É uma congregação de irmãos, de homens e mulheres que reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que, portanto, se aproximam agora de Deus e o chamam de Pai. É assim que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Não é simplesmente um relacionamento com uma divindade etérea que você não vai ter proximidade com ela. Não é simplesmente um relacionamento com uma gnose, algo que você vai ter um relacionamento de amplitude de mente e de experiências. Não, é muito mais do que isso. É um relacionamento de adoção, de acolhimento. É um relacionamento do pai que, quando leva o seu filho para o primeiro dia da escola, quando vai pegá-lo na saída, ele se ajoelha, abre os braços e vê o seu filho correndo para ele. E ele abraça aquele filho. E aquela acolhida, aquele abraço, representa para mim hoje essa expectativa que Deus tem comigo e com você.
O relacionamento de irmos até Ele correndo. E para mim, a expressão máxima para mim da minha paternidade com as minhas filhas foi esse momento. Tanto uma como outra. E quando foi a vez da Paulinha para ir para o primeiro dia, ela veio correndo e a irmãzinha veio atrás, e aí veio as duas e eu pude abraçá-las, e eu fiquei pensando nessa acolhida, que não era só mais uma filha, era a segunda filha, e eu fico pensando quantos e quantos filhos Deus está de braços abertos para receber e para acolher e para dar a eles o seu próprio nome. Nós, como brasileiros, muitas vezes nós não valorizamos o nome, nós não valorizamos a nossa identidade de hereditariedade, porque nós achamos, foi nos roubado isso, foi nos roubado da nossa existência, porque esse país foi um país escravocrata, e esse país escravocrata trouxe pessoas de lugares e roubaram deles as descendências deles. E nós somos assim, um povo que não reconhece a sua descendência, que não quer olhar para de onde veio, a história que construiu, porque você não é o que você é só por você, você é uma história de outras pessoas que sonharam por você, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, tanto do lado da sua mãe, como do lado do seu pai. Dá para você perceber que a história dos seus ancestrais é a história de pessoas que saíram de outros países e vieram para cá, porque eles estavam buscando uma pátria melhor, uma vida melhor, uma dignidade melhor para os seus filhos e para a sua futura geração. Será que dá para você entender isso? E nessa noite eu gostaria que você compreendesse isso, que quando nós chamamos Deus de Pai, é uma mudança que Jesus está fazendo na estrutura do pensamento de Israel. Os judeus valorizavam a sua ancestralidade mais do que nunca, até hoje, eles valorizam isso. Eles fazem gratuitamente testes de DNA para consultar as suas ancestralidades, o tanto que eles valorizam isso, porque isso é um mandamento da palavra de Deus, é um mandamento que está lá em Deuteronômio capítulo 6, ele diz isso, que o que você aprendeu, transmite aos seus filhos, ensina aos teus filhos. Mas hoje, a história muitas vezes, e principalmente nesse mundo escolarizado que a gente vive, menospreza a história da ancestralidade e das nossas pessoas mais velhas. Já parou para pensar nisso? Como os jovens hoje tratam as pessoas mais velhas? Não querem sentar para ouvir as histórias de onde eles vieram? Minha mãezinha está com 92 anos, ela não consegue andar muito, mas todas as vezes que eu vou lá, é uma característica da velhice, ela conta só as histórias de 1970 para trás. De 1970 para trás, ela lembra de todos. E os episódios são pitorescos, são interessantes, que ela conta das histórias das suas avós, dos seus avós, do bisavô, que quando ela sentava para conversar, ela não entendia nada do que ele falava, porque ele era português, e ele, imagina, um português lá no interior do Mato Grosso, a minha mãe que estava começando a aprender o português brasileiro, e isso no idos de 1930, que minha mãe nasceu em 1932, imagina que tipo de português, que tipo de linguagem, e que ela tentava falar e não conseguia, e o meu avô empurrava ela, falava, você é muito burra, não vai ser nada na sua vida. Isso ela entendeu, isso ela guardou. Mas a nossa vivência de vida familiar, principalmente no Brasil, tem um propósito de querer desagregar famílias.
E nós, como igreja, isso eu falo desde o início da igreja, desde 1999, eu digo nesse púlpito, que a igreja é guardiã da palavra de Deus e é guardiã da família. Fala comigo. A igreja é guardiã da palavra de Deus e da família. Fala com fé agora. A igreja é a guardiã da palavra de Deus e a da família. Agora, querem desconstruir família? Querem desconstruir a Bíblia? Nós, como igreja, nós vamos permanecer naquilo que aprendemos da palavra de Deus, a luz que vem sendo transmitida de pai a filhos e às futuras gerações. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está fazendo um choque, porque os israelitas nem mencionavam o nome de Deus. O nome de Deus, quando aparece no Antigo Testamento, ele é escrito como um tetagrama. São 4 consoantes, sem vogais. O hebraico não tem vogal. Então, eles não sabem como pronunciar. Então, a tentativa é Yahvé, mas não se sabe se é realmente Yahvé ou Jeová. Não se sabe ao certo. Isso se perdeu ao longo de toda a história. Porque todas as vezes que eles iam ler a Bíblia, eles não falavam o nome de Deus. Inclusive nas sinagogas, e só o sumo sacerdote poderia falar isso na festa de Páscoa. Tanto que era sério isso. Agora Jesus chega para ensinar os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? São todos judeus, são todos israelitas. E ele fala o quê? Pai Nosso. A oração agora mudou. O Deus que para eles era tão distante, tão difícil de se acessar, com tanto respeito, agora Jesus os chama de Pai Nosso. E é tão interessante essa expressão, queridos irmãos, que Jesus vai mencionar 70 vezes nos 4 evangelhos. Ele chama a Deus de Pai. 70 vezes. E ele vai mencionar 2 vezes eu sou, que é como Abraão, como Deus se apresentou a Abraão. Eu vou em nome de quem? Abraão perguntou. Moisés perguntou. Eu vou em nome de quem? Moisés perguntou. E Jesus disse, você vai no nome do eu sou me enviou. E nós temos então esse tratado que está na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, e que nos traz referência então a esse Deus, o eu sou. E Jesus vai usar essa expressão 2 vezes no Novo Testamento, e agora 70 vezes ele se refere a Deus como Pai. Qual que é o sentido disso, irmãos? O sentido para mim, mais profundo disso, é esse sentido de que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que precisa ser próximo, íntimo, um relacionamento como é um relacionamento familiar. E no relacionamento familiar, como que é o seu relacionamento familiar com os seus filhos? Como que nós aprendemos a ser gente? É em casa, não é isso? As primeiras lições, quem vai ensinar são os pais. Escovar os dentes, se limpar, tomar banho. São os pais que ensinam isso para os filhos. E essas 3 lições, né, pais e mães? Vou dizer, é difícil, não é não? Você lembra até quando você falava tem que escovar o dente, né? Hoje minhas filhas dão lição, né? Elas escovam direitinho. E elas falam, pai, você não escovou o dente? Agora elas que me cobram, divino. Você não escovou o dente, pai? É assim. Depois acontece, né, essa inversão assim, né, irmãos? Mas é interessante você olhar para o que Jesus está ensinando aos seus discípulos na oração do Pai Nosso. Ele está ensinando que o relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, um relacionamento familiar. Como que é o seu relacionamento com Deus? Infelizmente, nessa sociedade que está deteriorando o conhecimento de ancestralidade, ataca firmemente a criação paternal. A gente luta com o feminismo, a gente luta com essa ideia.
Os homens, então, não podem se pronunciar, porque eles são o quê? Qual que é a expressão que se diz? Os homens são o quê mesmo? Essa sociedade patriarcal, não é assim que se diz? Hoje a sociedade é matriarcal e parece que não está dando muito certo. Querem anular a figura de pai. Mas isso não tem a ver só com a sua família. Isso tem a ver com a sua espiritualidade. Elimina-se a figura do pai, elimina-se a figura daquele que é o provedor, e que deveria ser o provedor, e muitas vezes, infelizmente, alguns pais não conseguem cumprir essa missão de ser o provedor da família, e muitos pais não conseguem ser o exemplo para os seus filhos, infelizmente. Mas isso não é o padrão dentro da igreja. As igrejas não são assim. Pelo menos as igrejas às quais eu convivi e vivi na minha experiência de vida, o que eu sempre aprendi vieram desses homens mais velhos, mais experientes, responsáveis, cumprindo com as suas obrigações dentro da igreja, dentro da família. Só que agora, já percebeu? Acontece qualquer problema moral com um pastor, aonde que vai sair? Vai sair no Jornal Nacional, não é assim? Que é pastor, que é crente, vai no Jornal Nacional. Das outras religiões não aparece. Não vai aparecer lá dos espíritas, que acontece muita coisa estranha, não vai aparecer lá de outros grupos que eu não vou ficar falando. Mas eu e você precisamos entender o que está acontecendo nesse tempo. Porque o que acontece nesse tempo tem uma finalidade: te afastar do caminho de Cristo Jesus. E que nós que estamos nesse mês da família, estamos buscando ser família segundo o coração de Deus, nós precisamos então compreender o nosso papel, compreender aquilo que devemos viver e instruir a nossa família. Então, nesse primeiro princípio que nós estamos aqui, no sentido de nos aproximarmos de Deus como Pai, nós precisamos entender uma coisa, que nós homens, como pais, precisamos ser um bom exemplo de fé em nossa casa. Precisamos ser um bom exemplo de espiritualidade em nosso lar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho da palavra de Deus, para que os nossos filhos tenham prazer de cumprir o que está no decálogo, nos 10 mandamentos, para que os nossos filhos tenham prazer de honrar pai e mãe, para que os dias deles se prolonguem na face da terra. Agora, se você tem tido problema com seu pai terreno, então eu gostaria que você hoje, nessa noite, compreendesse essa expressão, compreendesse, tentasse entender o contexto, a história pela qual viveu seu pai. E ao compreender essa história, tentar perceber que se ele errou, se ele falhou, se ele não cumpriu com o papel dele, talvez faltou outras pessoas para o ajudarem. Por isso que aqui na comunidade batista, nós temos o encontro dos homens, temos o encontro de casais, e uma pessoa me perguntou: pastor, por que o senhor dá tanta ênfase nisso, dá tanta ênfase no encontro das mulheres? É porque nesses encontros, nesses momentos, é que nós podemos estar forjando o caráter de Cristo em nossas vidas. Por isso que nós convidamos cada um a vir para a igreja, participar da igreja, se envolver na igreja como família, para que assim possamos ser forjados em Cristo à luz da palavra de Deus. Porque esta palavra você não vai ouvir em nenhum lugar. Você pode querer pagar até altos cursos aí fora, mas você não vai ouvir isso. Que a vida familiar, esse núcleo familiar, é um núcleo que vai guardar a vida, a sua vida e as futuras gerações. Por isso que eu e você precisamos sempre pensar sobre isso. Eu estou fazendo o meu melhor papel? Eu estou cumprindo o meu melhor papel? Eu estou dedicado, afinco nisso? Jesus, quando Ele está ensinando os seus apóstolos, Ele está justamente ensinando eles
Pai nosso. Não é uma entidade distante, é um Pai. A segunda lição que eu e você precisamos entender isso. Se Ele é um Pai, Ele executa a disciplina. Aí é a parte mais difícil que vem, né, irmãos? Nós vamos, abra comigo lá, Hebreus 12, de 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus 12, de 5 a 11. E veja o que a palavra de Deus nos diz. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em si, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém, irmãos? A disciplina do Senhor Jesus é para o nosso bem. Quem aqui levou uns bons corretivos do Pai? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem já levou uns bons corretivos? Não tem ninguém traumatizado aqui não, né, irmãos? Tem alguém traumatizado? Está traumatizado? Marca o horário, vem conversar comigo que eu vou orar com você, vou te ajudar a entender o milagre do perdão. O perdão é maravilhoso. Se minha mãe não tivesse batido, eu tinha uma mania, irmãos, de achar tomada. E eu sempre tinha uns alicates e grampos das minhas irmãs. E como eu gostava de fazer esse tipo de experiência, né? Irmãos, eu quase botei fogo na casa umas 10 vezes, porque eu gostava de fazer isso. Se não fosse uma boa correção, provavelmente eu teria ficado preso num momento desse e teria passado, talvez até perdido uma parte das minhas mãos, né? Uma vez minha mão ficou pretinha assim, eu até olhei e falei, mãe, será que eu vou perder minha mão? A minha mãe assim, bem caridosa, bem cheia do Espírito Santo, falou, tomara que perca. Eu acho bom que tem gente que acha que a vida é perfeita, né? Ninguém fica nervoso com ninguém, né? Todo mundo acredita na família da Margarina Doriana, né? Nossa, Margarina Doriana. Os mais jovens nem entendem o que eu estou falando. Mas tinha uma propaganda na televisão que era Margarina Doriana. Era uma família perfeita, né? E todo mundo, e todos os filhos hoje em dia acham então, porque o pai do fulano não faz assim, porque a mãe do ciclano não faz assim. Eu quero te dizer uma coisa. O seu pai sabe o que é melhor para você. A sua mãe sabe o que é melhor para você. Filho, ouça eles. Quero dizer ainda mais, ouça mais a eles do que a qualquer outra pessoa neste mundo. Mas ele é duro, ele é chato, não sei o quê. Graças a Deus aos pais chatos. Amém, irmãos? Seja chato, seja o que cobre, seja o que esteja ali. Não fica aceitando nota baixa, não. Ensina o seu filho. Tirar a nota melhor, melhorar na escola, melhorar no comportamento. Ensina o seu filho. Educação financeira. Dá R$10 para ele e fala que tem que durar até o final do ano. É para ele não gastar, vocês não entenderam?
Ele não vai gastar, ele, 10 reais até o final do ano não vai gastar. Se ele aprender a não gastar, você ensinou uma grande lição para o seu filho, a controlar a compulsividade. O que nós temos de pessoas compulsivas, consumistas, pessoas que não conseguem se controlar financeiramente, porque não conseguem guardar dinheiro. E aí, o que nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando os nossos filhos o caminho certo? Ou nós estamos ensinando os nossos filhos a depender do governo e do Estado? Você acha que o governo e o Estado vai sustentar você? Vai não. Vai faltar para todo mundo daqui uns dias. Vai faltar. Mas para aquele que é previdente. Vocês lembram de José lá do Egito? Lembram de José do Egito? O que ele fez? 7 anos de vacas gordas. O que ele fez? Juntou dinheiro. Guardou. 7 anos de vacas magras. O que aconteceu com o Egito? Passou fome? Não. Vocês sabem que isso é registrado na história, que a extensão do Egito quintuplicou nos 5 anos de vacas magras. Quintuplicou. Sabe por quê? As pessoas não tinham nem mais o que vender. José falava, então dá o seu terreno. E eles tinham o alimento, e o Egito ficou com o terreno. Veio a vaca melhor, Egito estava bem, cresceu e expandiu. Dá para você entender o que é disciplina? Está ganhando bem hoje, querido? Guarda metade do que você está ganhando. Você já viveu com menos, com certeza. Já viveu com menos? Guarda. Você não sabe o que vai acontecer no dia do amanhã. E a gente não sabe. E ninguém sabe. E toma cuidado no que você guarda, porque teve um presidente alguns anos atrás que foi lá e pegou a poupança de todo mundo. Esse país, qualquer coisa pode acontecer, irmãos. Qualquer coisa pode acontecer. Então, o que eu e você precisamos aprender? Nós precisamos aprender que o nosso Deus nos ensina por meio da disciplina. Momentos difíceis, todos nós vamos atravessar. Vamos tirar lições com eles. Não vamos deixar criar marcas de rancor, de raiva. Não vamos. Lembre-se de uma outra coisa também, a disciplina vem para você não desanimar, para você se fortalecer. Estava até conversando ali com o Glênio, né, que antes, ele falou, pastor, voltei a malhar e tal, mas ir de manhã é ruim, mas depois que vai, fica bom, fica melhor. A disciplina hoje vai te ajudar a você obter sua liberdade amanhã. E tudo isso começa nas pequenas coisas, na sua vida de oração, na vida de palavra, na sua vida familiar, do culto doméstico no seu lar, da sua busca diante de Deus, da sua disciplina de vir à igreja, da sua disciplina de aprender a controlar a sua vida financeira, não viver nesse consumismo desvairado que a gente vive. Esse consumismo só quer que você se endivide. E você se endividando, você se torna o quê? O que a palavra de Deus fala? Quando você pede emprestado, você se torna escravo. Lembra que eu falei do início? Que o nosso país foi um país escravocrata, que acabou com a história das pessoas? Pessoas sem memória, sem história, sem família, são fáceis de serem subjugadas por qualquer tipo de poder. Por isso que o povo de Israel passou por tudo o que passou. Você já parou para pensar nisso? O povo de Israel passou por tudo que passou, ao longo de tantas e tantas histórias, tantos impérios, perseguiram eles, tornaram eles escravos, mas eles continuam sendo a nação que mais abençoa as outras nações. Você já parou para imaginar que 47 nobéis de física, de medicina, vêm desse povo? Você tem um aparelhinho aí, né? Que ele é desenvolvido por Israel. Você já parou para imaginar que hoje, nesses aparelhos que tem de ultrassom, de imagens que são feitas, ressonância, tudo isso começou lá com essas pessoas, os judeus. E você acha que eles confiam em Estado? Vamos aprender com eles. Vamos aprender a cultivar famílias fortes.
Vamos aprender a perceber as virtudes da nossa ancestralidade. Vamos aprender a ter um relacionamento com Deus como um pai. E a entender, se tivermos que passar por uma disciplina, por um momento difícil em nossas vidas, Deus é Jeová Jirê. Amém, irmãos? Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da provisão. Amém, irmãos? Não foi o que nós cantamos? E a última lição nesta noite, queridos irmãos: na paternidade de Deus encontramos o valor da própria paternidade. Queridos, essa semana eu recebi um informe da Associação Billy Graham que o neto do nosso querido pastor Billy Graham fez uma conferência. E nessa conferência, mais de 25 mil pessoas se converteram aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eles olharam para isso e tiraram as fotos e as filmagens. Há conversões de jovens, de adultos, de pessoas, todas indo à frente, se ajoelhando e se entregando aos pés do Senhor Jesus. O que Deus quer para mim e para você, como povo de Deus? O que Deus quer para nós, como famílias, nesse tempo que vivemos no século 21? Deus quer ser o nosso Pai, o nosso referencial, como Pai para as nossas famílias. E eu coloco o exemplo da família Billy Graham, para que nós possamos entender que Deus está respondendo às orações que aquele pai fez. Não o Billy Graham, mas o Sr. Graham, o pai de Billy Graham. Que ele fez a seguinte oração: Deus, que a minha família venha impactar este mundo com o teu evangelho. Veio o filho Billy Graham, o neto Frank Graham foi um dos conselheiros do Senado americano. E agora vem o neto de Billy Graham. E eu quero citar uma frase aqui de Billy Graham. Num dos seus e-mails, trouxe a importância sobre o coração paterno de Deus. A pergunta: por que a Bíblia se refere a Deus em termos masculinos? Não tem só uma resposta. Foi a maneira que Deus escolheu para se revelar a nós. A Bíblia não se refere a Deus com características sexuais. Coerentemente, porém, ela o descreve como sendo do gênero masculino. Embora o Senhor reúna em si tanto qualidades masculinas quanto femininas, Ele optou por revelar-se enfatizando qualidades masculinas como paternidade, proteção, orientação e força. Eis algumas metáforas que a Bíblia utiliza para descrevê-lo: rei, pai, juiz, esposo, Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que gostariam de ofuscar essa ênfase em algumas das modernas traduções da Bíblia, mas isso é muito perigoso, alterar a forma que Deus escolheu para se revelar. Com toda certeza, não é a intenção de Deus diminuir as mulheres, uma vez que homens e mulheres foram feitos à sua imagem e, portanto, têm valor igual perante Ele. Permanece, porém, o fato de que Ele é Pai, não mãe. Mesmo na encarnação, escolheu vir a nós como homem, Jesus Cristo. C.S. Lewis, famoso erudito cristão, sugeriu que o gênero é algo muito mais profundo do que as meras distinções que percebemos. Sugere ele que Deus é tão masculino que, em relação a Ele,
somos todos femininos. Se isto é a verdade, explicaria por que a igreja é descrita como a noiva de Cristo, embora seja composta tanto de homens como de mulheres. E o que isso quer dizer para mim e para você? Eu sei que existem muitas pessoas que têm dificuldade em tratar a Deus com Pai e olhar para a paternidade de Deus. Eu sei pessoas que realmente foram destruídas em suas emoções, em sua própria vida, em sua própria dignidade, por falta de disciplina, por falta de entendimento dos pais. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Pai eterno é diferente. O nosso Pai eterno, Ele compreende a sua necessidade. Ele compreende a profundidade do seu ser, como ninguém neste mundo poderá compreender a você. Eu sei que o Pai eterno, Ele deu a você o presente mais caro e inestimável do mundo, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. E que Jesus nos mostra que o relacionamento dele com o Pai, ele falou várias vezes: eu e o Pai somos um, porque a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando Jesus vem e nos mostra isso, e nós precisamos ter esse entendimento, igreja, povo de Deus. Tem muita gente querendo brincar com coisas de gênero. O nosso Deus é perfeito, Ele nos fez na direção certa, no propósito certo. Ele criou homem e mulher para que pudessem viver uma plenitude de vida, uma experiência de vida tão grande, tão maravilhosa, que somente o Pai eterno poderia nos levar a compreender isso. E Jesus veio e nos mostrou isso, que podemos receber de Deus uma graça para nos curar, uma graça para nos transformar, uma graça para nos capacitar a perdoar. Então Ele, na sua oração, Ele nos ensina isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ajuda-nos a perdoar a quem nos ofendeu. Você não consegue perdoar o seu pai? O Pai Celeste vai te capacitar com o Santo Espírito a perdoar. Peça a Ele. E comece então a desfrutar um relacionamento novo, profundo, digno com o Pai Celeste, com o Pai Eterno, com o nosso Deus, o nosso Pai, o teu Pai. E isso vai nos conduzir como família e povo de Deus a reconhecer mais e mais esse grande amor de Deus. Vai nos ajudar a viver a nossa espiritualidade com muito mais profundidade. Seu pai é vivo? Então, se ele está perto, dá um abraço, dá um cheiro nele, porque vai ter dias nessa vida em que você só vai lembrar do cheiro do seu pai. Se ele está vivo, honre-o, como a palavra de Deus te ensina. Mas ele fez tanta coisa, não importa. Deus colocou ele na sua vida para você viver uma história que outras pessoas não vão poder viver. Eu sei o que é ser órfão. Muitos aqui, graças a Deus, não sabem o que é isso. Eu sei o que é ser adotado.
Não que eu fui adotado por alguém, mas eu fui adotado por Deus. E só Ele que preencheu aqui o meu coração, a minha alma, a minha vida. Só Ele que derramou uma graça tão sublime, tão maravilhosa. É esse o meu convite para você nessa noite. Vá ao Deus, vá a Cristo, vá ao Deus eterno, vá ao Pai eterno e receba tudo aquilo que você precisa hoje. O amor de Deus no seu coração. Feche os teus olhos e ore agora. Ore, fale com Deus. Se você tem o seu pai, agradeça. Deus, eu quero agradecer o seu pai. Se ele já foi, agradeça a história que você viveu com ele. Se ele não foi bom, Deus, limpa o meu coração para que eu possa perdoá-lo. Mas recebe hoje a cura de Deus. Recebe hoje a graça de Deus na sua vida, no seu coração. Faça hoje um momento de fé seu com Deus. Fala com Deus. Aproveite esse seu momento com o Senhor, de colocar a sua vida diante de Deus. Santo Deus, eterno Pai, eu te louvo nessa hora, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o teu propósito se cumpre aqui nesta noite sobre vidas. Eu sei, ó Deus, que o teu Espírito está incomodando, abrindo corações. Eu sei, ó Deus, que hoje o Senhor está gerando fé em vidas. E por isso eu rogo, ó Deus, que o Senhor venha conduzir, ó Deus, os corações a experimentarem a verdadeira cura, o verdadeiro milagre, a verdadeira salvação. A experimentarem, ó Deus, da tua graça em suas vidas. Venha, ó Pai querido, curar as feridas da alma. Venha, ó Deus, nos levar, ó Deus, a entender este plano que o Senhor tem para a nossa família, esta vontade, esse desejo que o Senhor tem de relacionamento íntimo e paternal e próximo. Ó Deus, vem trazer entendimento para aqueles, ó Deus, que não estão compreendendo os momentos difíceis da vida, mas que hoje, ó Deus, possam ir diante do Senhor e ser fortalecidos em sua vida, experimentar, ó Deus, dessa graça que potencializa, dessa graça que nos move, dessa graça que nos redime. Ó Deus, aqueles corações que ainda se mantêm incrédulos, ó Deus, vem, ó Deus, hoje mostrar essa fagulha desse teu amor tão maravilhoso, tão profundo, tão significativo. Ó Pai querido, nós queremos hoje também como igreja, como teu povo, como tua família, nós queremos, ó Deus, deixar o nosso legado de homens e mulheres que vão viver o teu reino, que vão propagar a tua palavra. Pai, hoje eu oro, ó Deus, como o patriarca Graham orou, ó Deus, que os nossos filhos venham levar a tua palavra aos lugares mais longínquos, que os nossos filhos venham levar o teu reino para outras vidas em todos os lugares da face da terra. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor levante em nós, em nosso meio, homens cheios do teu Espírito, mulheres cheios do teu Espírito, homens, ó Deus, cheios de coragem, mulheres, ó Deus, cheias, ó Deus, da vontade, ó Deus, de servir ao Senhor. E que o Senhor venha, ó Deus, realmente gerar, ó Deus, um povo que te ama, um povo que te adora, um povo que vive para o teu reino, que vive para a tua glória, que vive, ó Deus, cumprindo a tua vontade na terra. Nos ajuda a vencer, ó Deus, os atrativos deste mundo.
e nos faz mergulhar mais e mais no nosso relacionamento contigo. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.